Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Como tinha dito, essa aula é praticamente continuação da aula passada, porque eu dividi ela em cerca de 3 aulas, para poder não ficar muito cansativa e poder explorar os assuntos com mais paciência e calma. Vai ter mais uma aula, que vai ser na semana que vem, que vai tratar especificamente sobre capital de giro, certo? Então, vamos começar essa aula. Se lembra que essa aula utiliza os preceitos que já foram passados na anterior como base, e algumas coisinhas aqui vão ser revisadas para poder estar explorando novamente, só para dar uma abordada melhor aqui, beleza? Então, vamos começar. Introdução. Finanças é a arte e a ciência do gerenciamento de fundos, girando em torno da decisão sobre onde investir e como financiar esse investimento. A missão da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas da empresa, certo? Então a ideia de administração financeira é pegar e alocar os recursos da empresa da melhor forma possível, de maneira que ela tenha segurança e que consiga a maior rentabilidade que for possível nas situações que ela se encontra. Uma decisão financeira ótima pressupõe, principalmente, a identificação de dois aspectos financeiros, a relação risco e retorno. Risco é aquela percentagem de chance de não dar certo o negócio que a empresa fez ou o investimento que ela está fazendo, certo? Então, isso está automaticamente relacionado ao retorno, que o retorno é o quanto vai voltar para a empresa daquele investimento que ela está fazendo. Se o risco for grande, teoricamente o retorno tem que ser maior, porque a empresa corre alguma chance de não conseguir receber aquele dinheiro ou não conseguir receber rapidamente aquele dinheiro. E a questão do retorno está nessa mesma questão. Normalmente aquilo que tem baixo risco vai apresentar um baixo retorno. Só que a relação perfeita para a empresa aqui, ou para a empresa, ou para o uso pessoal também, está na quantidade e na proporção que se vai ter em determinados investimentos. O ideal é que você tenha pouco investimento em coisas de alto risco, mas com grande retorno, e tenha uma maior parte do seu dinheiro, do seu capital disponível, alocado em coisas que tenham baixo risco, mas que tenham ali uma rentabilidade maior possível de acordo com a situação. Então, por exemplo, você vai ter, sei lá, uma distribuição de investimentos, 50% em coisas que tenham uma liquidez razoável e tem ali baixo risco, um retorno mediano, pelo menos ali para o dinheiro se valorizar e ter um pequeno retorno, e outras coisas alocadas em coisas um pouquinho mais arriscadas que vão propiciar um maior retorno se der certo, certo? É um jeito de você apostar sem correr muitos riscos, beleza? Isso aqui já vai ficar mais claro daqui a pouco. Juntamente com esse conceito, temos como objetivo a maximização da rentabilidade sobre o capital investido com a liquidez adequada. Vamos ver o que são esses conceitos. Liquidez é a capacidade que possui um bem de servir como instrumento de troca, ou seja, de se converter rapidamente em dinheiro. Rentabilidade é a otimização da remuneração sobre o capital investido, indicando o retorno que o empreendimento está propiciando. Imagine uma questão aqui da empresa. A empresa, digamos, tem um capital guardado ali, uma pequena empresa, sei lá, de 20 mil reais. Esses 20 mil reais, se tiver em uma conta em banco, eles têm alta liquidez. Por quê? Esse dinheiro está investido numa conta que, quando a empresa precisa de dinheiro, basta ir lá e sacar esse dinheiro. Se ela tiver investido dinheiro, digamos, em tesouro, é, em tesouro direto, certo? E que fugiu a palavra. Enfim, esse dinheiro que está aplicado em tesouro público, em títulos públicos, esse dinheiro ele fica facilmente convertido também. Demora cerca de 1 a 2 dias úteis para você conseguir recuperar o dinheiro, depende de onde você investiu e depende do dia que também está querendo sacar esse dinheiro. Mas, em média, digamos, em 1 a 2 dias. E ele também tem uma alta liquidez. Se você precisou, dificilmente vai ter uma emergência que você precisa de dinheiro de uma hora para outra, certo? Sequestro relâmpago. Daí você consegue sacar esse dinheiro quando você precisa, certo? E tem uma liquidez alta. Pensa que um tipo de investimento diferente desse, por exemplo, fundo de investimento imobiliário. Pode ter situações que você só consegue reaver esse dinheiro após ter terminado aquele investimento, aquele fundo. Digamos, existe um fundo para a construção de um shopping. Existem condições comerciais que você não consegue pegar e sacar o dinheiro que está investido, somente após a finalização daquele projeto. Nesse tipo de situação, digamos que o projeto pode demorar de, sei lá, previsão dele para 1 ano, mas pode atrasar até 5 anos. Você não vai reaver esse dinheiro em menos desse período. Tem outras condições que podem propiciar, por exemplo, você pode conseguir vender esse X para outra pessoa. Tem outras situações ali também. Mas digamos que a baixa liquidez pode significar um grande risco para a empresa. Porque digamos que essa empresa que tem 20 mil reais, ela pega esses 20 mil reais e investe numa coisa que ela só vai conseguir sacar esse dinheiro daqui a 1 ano. Investiu literalmente os 20 mil reais. Ficou somente com o capital ali no caixa básico para ficar operando e acontece alguma coisa, por exemplo, uma dessas máquinas estraga ou precisa mandar alguém embora, sei lá, qualquer problema que pode aparecer aleatoriamente dentro da empresa. E ela precisa, digamos, 5 mil reais. Ela não tem mais esse capital que ela tinha em caixa. Agora ela está investindo numa coisa que ela só vai rever daqui a 1 ano. Se ela precisar desse dinheiro emergencialmente, ela vai ter que recorrer a empréstimo. Seja qualquer tipo de empréstimo que exista, ela vai precisar recorrer a empréstimo. E com o empréstimo ela tem que pagar juros. Ou seja,
diante daquele capital que ela tinha em caixa disponível para ela gastar, ela investiu tudo numa coisa que tinha baixa liquidez. Então, quando ela não tinha mais esse capital e ela precisou de mais capital do que ela tinha naquele momento, ela precisou recorrer a empréstimo. Se ela tivesse, por exemplo, pego R$ 5.000 e investido nesse investimento que ela achou ótimo, que seria a construção de X-Shopping hipotético, e tivesse guardado os outros 15 mil em coisas de maior liquidez, caso ela precise de 5 mil, ela não precisa recorrer a empréstimo, capital de terceiro, não precisa se endividar para isso. Ela pode simplesmente ir lá, pegar, sacar esse dinheiro e pagar suas contas, certo? Liquidez está relacionada a essa situação, de quanto a empresa realmente possui imediatamente para arcar com suas obrigações. Então, um gerenciamento adequado envolve tanto em você alocar esse capital em coisas que vai te dar maior rentabilidade, com uma liquidez menor, e ter também um capital para arcar com suas emergências e aquilo que você precisa corriqueiramente, beleza? A rentabilidade e a otimização da remuneração, você sempre tem que buscar as coisas mais rentáveis possíveis, sempre pensando nessa questão do risco e da liquidez. Então, você tem que investir em coisas que te deem um bom retorno, sempre pensando nos dois índices. Então, você vai pegar e vai ter coisas com uma maior liquidez, mas consequentemente com uma menor rentabilidade, uma coisa mais segura, com menor risco, para isso aí poder servir como uma espécie de reserva. Você poder estar atuando nas atividades da empresa. E uma outra parte, você vai investir em coisas com um pouquinho mais de risco, com um pouquinho menos liquidez, para também maximizar o ganho que a empresa tem nesse capital que ela tem parado. Às vezes uma empresa ter um caixa gigantesco, com uma liquidez imensa, significa que ela pode estar perdendo também oportunidades de investir em outras coisas. Então isso aqui se torna muito relativo, principalmente diante do negócio que a empresa atua. Às vezes um negócio, a empresa precisa ter muito mais liquidez em caixa para poder arcar com a maior quantidade possível de variedades que possam acontecer. Se lembra que na última aula, não na próxima, na última aula, nós vimos as questões dos ciclos. Então, quando a gente pensa em ciclos muito longos, significa que a empresa precisa ter maior capital, com uma maior liquidez, nesse prazo de operação desse ciclo. Porque como ela demora para receber o capital que ela investiu lá na sua produção, nas suas atividades fins da empresa, ela precisa ter um capital próprio para arcar seus custos e gastos que ela tem ali nesse período desse ciclo, de maneira que ela não precise desse dinheiro que vai vir somente lá na frente. Se ela não tiver esse capital, provavelmente ela vai ter que recorrer ao quê? A endividamento e a empréstimo. Com esse tipo de coisa, normalmente ela consegue piores condições comerciais. Ou ela vai pegar e vai ter que pagar juros sobre o empréstimo que está fazendo. Dessa forma, além de ocorrer mais risco caso ela atrase os pagamentos e ainda pague mais juros, ela está perdendo capital. Porque ela está ali pagando juros por esse dinheiro que não é dela. Existem poucas situações, não estou dizendo que não existem, mas poucas situações concretas que te remunerem mais do que os juros que o banco está te cobrando. Então, por exemplo, se você está ali, não vale a pena, por exemplo, você pegar um empréstimo do banco, pegar esse empréstimo e aplicar em alguma coisa para pagar esse empréstimo do banco. Dificilmente isso vai ser uma situação que realmente compense com segurança. Isso aí no passado, houve situações que ocorreram, mas somente situações de inflação alta, ou situações bem hipotéticas. Por exemplo, o crescimento da Bitcoins, que foram muito rápidos de uma hora para outra, e as pessoas tiravam dinheiro de empréstimo bancário para aplicar nisso aí. Poucas pessoas conseguem fazer isso aí também com uma segurança e com assertividade. Normalmente as pessoas... Teve muito golpe isso aí. Até tem um folder que eu guardo aqui em casa de recordação, que era dos investimentos do Bitcoin, que o pessoal começou a fazer um monte de fraude sobre os Bitcoins e as pessoas começaram a fazer isso. Pegar empréstimo bancário, cartão de crédito, tudo que podiam para aplicar em Bitcoins, porque a rentabilidade prometida era muito alta. Mas esses tipos de investimentos muitas vezes eram pirâmides que o pessoal fazia ali embasado em Bitcoin. Hoje em dia você vê muito golpe na internet, tudo relacionado a esse tipo de coisa, que surge do nada e as pessoas, devido a terem conhecimentos relativamente mais leigos sobre o assunto, acabam fazendo investimentos infundados. Então isso aqui é muito complicado, sempre analise muito bem aquilo que for investir. Para a empresa, então, isso aqui nem se fala. Essa relação de análise de investimento para a empresa é muito pesada. Porque se a empresa não pegar e investir em algumas coisas com um pouquinho mais de risco, rentabilidade maior, a empresa está perdendo um potencial que ela tem de ganhar dinheiro de outras formas. De um jeito de até gerenciar melhor o capital da própria empresa. Certinho? Então, sempre essa relação entre liquidez, rentabilidade e risco, e o estudo adequado dela possibilita tanto que as pessoas físicas e jurídicas ganhem muito mais que o seu próprio dinheiro. Então, além de estar ganhando dinheiro do seu trabalho, digamos, seu provento, da sua atividade fim, seja pessoa física ou jurídica, ela pode estar ganhando mais dinheiro fazendo o capital que já tem render mais. Então, isso aqui é uma relação muito importante para todo que é tipo de gente. Certo? Então, vamos prosseguir. Espero que isso aqui tenha ficado claro, porque são termos muito instintivos. Não é difícil realmente entender a relação deles. O que vem mais complexo são os indicadores que vêm a seguir. Só relembrando alguns assuntos. Nós temos o balanço patrimonial e nós temos o DRE. São dois demonstrativos contábeis muito úteis para a área financeira, certo? Também sendo demonstrativos financeiros. E que são fundamentais de conseguir calcular os indicadores que vão ser passados nessa aula, assim como foram fundamentais também para calcular os indicadores da aula passada. Essa é uma base muito importante.
É muito fácil hoje em dia encontrar esse tipo de demonstrativo para empresas que tenham capital aberto, que tenham ações comercializadas na bolsa. É muito fácil vocês também encontrarem alguns desses indicadores aqui sem precisar nem abrir o balanço patrimonial. Às vezes, em alguns sites de investimento, você vai conseguir encontrar de forma simplificada esses tópicos aqui. Vocês todos, eu acredito, pelo menos a maior parte das turmas que estão tendo essa aula comigo agora, vão ter aula sobre o mercado de capitais posteriormente. Algumas talvez já tenham tido, eu não sei. Mas a aula de mercado de capitais envolve muito mais detalhes, como funcionam esses demonstrativos, questões de investimento e tudo mais. Então, tudo isso aqui vai ser muito mais explorado nessa disciplina. Para os demais, isso aqui é mais uma base que pode permitir também que, se quiser estudar, até fazer próprios investimentos e tudo mais, você vai ter contato com esse tipo de análise. Tudo que for passado aqui vai ser feito de uma forma bem introdutória, até porque nós não temos tanto tempo assim para explorar esses tópicos tão isoladamente, assim como deveriam ser propriamente dito, se a pessoa quiser realmente analisar investimentos, mas já dá uma base bem interessante, ao ponto filosófico e de análise para pegar e analisar empresas de acordo com a sua saúde. E às vezes até nem precisa propriamente dita aplicar essas fórmulas, às vezes o conceito que tem por trás delas, vocês conseguem pegar e analisar uma pequena empresa utilizando com base nelas. Então isso aqui é bem interessante. Só continuando, aqui tem os tópicos que envolvem o balanço patrimonial. Esses slides serão disponibilizados para vocês abaixo aqui da disciplina. Então, se quiserem dar uma olhada com mais calma e tudo mais, ou até se tiverem alguma dúvida, me contatem, beleza? Está tudo disponível para vocês e estou sempre à disposição. Aqui, falando sobre DRE, são os mesmos slides que foram passados na última aula, tá? Então, se precisarem, tem lá também sendo explorado, tem aqui também, e se precisarem tiverem dúvidas, me contatem, certo? Indicadores de liquidez. Uma empresa com bons índices de liquidez possui condições para pagar suas dívidas. Então, se lembra que liquidez é a facilidade dos recursos que a empresa ou a pessoa tenha para se converter novamente em dinheiro. Então, a pessoa fez uma aplicação de uma certa quantia monetária em algo, e a liquidez seria a facilidade de reconverter esse algo que ela investiu em dinheiro novamente. Perfeito? Os principais indicadores relacionados à liquidez são liquidez geral, liquidez corrente e liquidez seca. Vamos ver o que cada um deles é. Liquidez geral. Indica o quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos em relação às suas dívidas. Para calcular a liquidez geral, nós precisamos fazer essa seguinte fórmula aqui. Seria liquidez geral igual ativo circulante mais realizável a longo prazo. O ativo circulante está ali na parte dos ativos circulantes mesmo, ele é todo aquele valor que tem a soma dos ativos circulantes. E realizável a longo prazo é um item do ativo não circulante, tá? Na maior parte dos balanços patrimoniais, ele está declarado dessa seguinte forma mesmo. Tem algumas exceções que já foram encontradas que não têm essa declaração. Então, tem que pegar e qualquer coisa pergunta como faz para localizar, mas tem lá os dados, tá bom? Só às vezes não está de uma forma tão óbvia assim. Dividido por passivo circulante, é o próprio indicador ali passivo circulante, que está no início já do balanço patrimonial, e o passivo não circulante, mesma coisa, certo? Então, esses aqui são fáceis de serem encontrados no balanço. Com exceção do realizável a longo prazo, que tem situações que não é. Mas está lá, os dados estão lá, às vezes precisa buscar eles de outra forma ali, uma forma minuciosa para encontrar. Qualquer dúvida que tenham, caso vocês queiram pegar isso aqui, empregar em balanço, como já foi indicado na última aula, para conseguir dar uma aprofundada no conceito, se tiverem alguma dúvida, me mandem fotos, me passem qual é a balança utilizando, que eu ajudo vocês a localizar qualquer uma dessas variáveis aqui, tá bom? É que realmente tem situações que variam de uma para outra. Alguns são muito mais óbvios e fáceis de encontrar, talvez alguns outros itens e outras fórmulas aqui sejam um pouquinho mais difíceis e estejam utilizando termos um pouquinho diferentes, algumas coisinhas ali que precisam ser trabalhadas. Mas tudo isso aqui é fácil de ser encontrado, beleza? Seguindo. Ele mede a capacidade da empresa pagar as suas contas sem envolver o ativo permanente ou imobilizado. Quanto maior, melhor. Tudo aqui é meio relativo, tá? Então, por exemplo, empresas em um determinado setor vão apresentar indicadores proporcionais em um certo ponto. Outras empresas talvez tenham uma liquidez um pouco menor. E assim vai indo. Isso depende muito de negócio para negócio, porte da empresa e outras relações. Mas quando você está avaliando empresas diferentes em um determinado setor para escolher qual que você vai investir em qual, isso aqui é muito útil essa comparação. E também são escalas bem próximas que podem ser comparadas. Então, isso aqui está analisando, digamos, ativos circulantes. Isso aqui tudo que a empresa tem, que ela consegue converter em dinheiro rapidamente, certo? Se lembra que ativo circulante é aquilo que a empresa tem de recurso que vai ser convertido novamente em dinheiro em um prazo menor de um ano, que pode ser convertido em dinheiro nesse prazo. O realizável a longo prazo são coisas que podem ser convertidas em dinheiro com prazo superior a um ano, mas sem uma liquidez relativamente alta, certo? Tirando a questão do prazo, às vezes não está na previsão da empresa de converter aquele dinheiro rapidamente. Mas ele ainda assim não é que é imobilizado da empresa, o ativo permanente, que você não vai se desfazer dele, senão muitas vezes você perde o negócio. Obviamente, existe uma circulação, existem ciclos envolvidos nesse processo, que a empresa troca, isso é mobilizado, tem novos investimentos e tudo mais, esse tipo de coisa acontece. Mas isso aqui analisa, por exemplo, aquilo que a empresa pode utilizar para converter em dinheiro para pagar suas contas no médio prazo ali, certo? Então,
são as fontes de dinheiro que a empresa tem, em um curto, médio prazo, em relação ao quanto de conta que ela tem. Então, isso aqui, se for ver a questão do ativo, são o que a empresa tem de dinheiro e aqui o que a empresa tem de contas. Se você vê isso aqui e pegar e fazer uma comparação, o ideal é que isso aqui seja sempre maior. Então, sempre pegando essa fórmula aqui de fração, o resultado tem que ser maior de 1. Quanto maior que 1 for, melhor é para a empresa. Beleza? Porque isso aqui significa que a empresa tem mais recurso diante de mais contas que ela tem. Vocês vão ver que as fórmulas de liquidez normalmente pegam essa relação entre dinheiro, capital que a empresa tem, e contas que ela tem e obrigações com terceiros. Então, quanto maior que 1, quanto maior de 1 desse resultado aqui, dessa fórmula, melhor é para a empresa. Beleza? Se der tipo 1,5 e vai aumentando, é melhor. Como que se compara isso aqui e quanto que é melhor a escala possível? Normalmente você vai pegar a mesma empresa. Então, digamos que você vai pegar o balanço dela de 3 anos. Do atual a 3 anos para trás. Então, você vai comparar se esse índice cresceu ou diminuiu. E vai tentar analisar o porquê isso aconteceu. Você vai pegar o histórico da empresa, vai ver, analisar aquele setor, que altas e baixas o tiveram e tudo mais, que mudanças estruturais a empresa fez. Obviamente, isso aqui é uma análise muito profunda sobre a empresa, porque realmente precisa tirar alguns dados. Mas ainda assim, mesmo analisando de forma superficial, você consegue ver se isso aqui está diminuindo ou está aumentando. Se a empresa está diminuindo isso aqui constantemente, provavelmente a empresa está perdendo muito dinheiro, não está conseguindo manter o mesmo nível de ganhos constante. Normalmente está tendo mais obrigações com terceiros. Então indica que ela está indo mal. Então isso aqui você pode tanto utilizar para comparar os dados que der aqui, os valores que derem aqui, com a mesma empresa dos períodos passados, quanto a mesma empresa comparada a empresas concorrentes dela que atuam de maneira parecida. Certinho? Espero que isso aqui tenha ficado claro. Eu sei que de início isso aqui é confuso, mas pense que todos os indicadores de liquidez calculam a quantidade de dinheiro que a empresa tem disponível para arcar com suas obrigações. Então, as 3 formas de liquidez analisam isso aqui de forma diferente. Beleza? Considerando ou desconsiderando algumas coisas. Vendo os 3, acho que vendo a conclusão no final fica mais fácil de compreender isso aqui. Lembrando que eu não vou cobrar de vocês fazerem essas fórmulas. Para mim é interessante que vocês mais compreendam o conceito de liquidez e rentabilidade e saberem que existem métodos de como você calcular e comparar uma empresa com a outra ou a mesma empresa utilizando isso aqui. Beleza? Vamos ver o próximo. Liquidez corrente. Indica o quanto a empresa possui em dinheiro e bens ou direitos, realizáveis a curto prazo, comparado com suas dívidas a serem, tá? Tem um pequeno erro de grafia aqui, que depois corrijo, pagas no mesmo período. Então temos liquidez corrente igual ativo circulante divididos por passivo circulante. Isso aqui são extremamente fáceis de encontrar no balanço, tá? Obviamente são os mais fáceis, acho que é aqui. E você está comparando o que a empresa tem de recurso a curto prazo, que pode ser convertido em dinheiro a curto prazo, diante das suas contas que ela tem a serem pagas a curto prazo, ambas em menos de 1 ano. Então aqui nós temos o ativo circulante, que são de capital que a empresa tem para ser convertido novamente em dinheiro em menos de 1 ano, e temos aqui as contas que serão pagas em menos de 1 ano. Dessa forma, nós temos a relação. Se o ativo circulante, se aquilo recursos que a empresa tem para ser convertido em menos de 1 ano for maior que as contas que ela teve para ser convertido em 1 ano, que ela teve que pagar em 1 ano, significa a proporção que vai ser maior o dinheiro que ela tem diante de conta que ela teve que pagar. Certo? Isso aqui espero que fique claro. Mas se lembre, se precisar de qualquer revisão e tudo mais, é que o pessoal não se manifestou muito diante da última aula. Então eu atribuí que está tudo certo. Mas caso vocês queiram mais aulas sobre ativo e passivo, que aqui eu faço uma aula inteira mostrando o balanço patrimonial, como é que funciona e tudo mais, porque eu já tomo como base que a maior parte de vocês já teve contabilidade, eu não estou dando muita ênfase nessa estrutura, mas não é difícil. Até mesmo quem não teve base, se vocês pegarem um balanço, vocês vão facilmente encontrar isso aqui. Basta dar um Ctrl F e vocês vão encontrar lá. Beleza? Então, atribuo que não tenha dúvidas. Caso vocês tenham, simplesmente me perguntem que eu pego e resolvo isso aqui. Se eu precisar fazer mais uma aula extra, atribuindo e pegando e analisando esses pontos, eu passarei. Só precisem que vocês me avisem, certinho? Então, a relação que você quer analisa com o dinheiro que você tem com a quantidade de conta que você tem para pagar. É basicamente essa estrutura. Então, se der maior que 1, significa que você tem mais dinheiro do que conta. Se der menor que 1, significa que a base da fração é maior, então você tem menos dinheiro do que conta para pagar. Certo? Então, quanto maior foi esse número, melhor é para a empresa. Novamente, para você analisar, você tem que comparar com a mesma empresa com períodos anteriores ou empresas que sejam parecidas. Então, dessa forma, você consegue analisar a capacidade de caixa que ela tem. Média saúde financeira da empresa, esse indicador depende muito do negócio da empresa. Como eu tinha dito, digamos assim, uma coisa que pode haver também é a empresa ter muita liquidez, mas como aquele problema que foi alertado no passado, significa que a empresa não está investindo em coisas muito rentáveis. Certo? Ela não está assumindo risco, ela está pegando todo o seu dinheiro, digamos, e mantendo em caixa ou maneiras de fácil conversão. Ou seja, ela está perdendo um potencial de ganho. Às vezes a empresa vai ter um caixa muito grande parado e o ciclo dela não demanda que ela tenha tanta liquidez. Às vezes ela poderia estar pegando parte desse dinheiro e investindo em coisas que são mais rentáveis que possam dar maior retorno para ela. Então isso aqui tem que ser analisado muito de caso para caso, certo?
Então, às vezes, não quer dizer que a empresa tem uma liquidez gigante, que ela está já fazendo uma ótima administração financeira. Às vezes ela poderia estar empregando esse dinheiro em outras coisas e obtendo renda de outras formas, certo? Isso aqui eu acredito que seja bem incentivo. Pense isso aqui num idoso, uma pessoa idosa, que guarda, sei lá, todo o seu dinheiro na conta poupança. Ele tem, sei lá, 200 mil reais que ele juntou durante toda a sua vida, junto com a sua aposentadoria, tudo que ele teve, e está na conta poupança. Aquilo aí rende uma merreca, periodicamente. Se ele pegasse esse dinheiro e alocasse, digamos, em investimentos e ativos diferentes, por exemplo, pegando uma parte em um fundo de ações, outra parte pegando ali, colocando tesouro direto, outra parte pegando e investindo em qualquer coisa. Hoje em dia tem investimento fácil em qualquer uma dessas contas digitais, seja no Nubank, seja C6. Não estou dizendo que todos são seguros que você deve investir isso aí, tá? Mas tem maneiras bem mais fáceis e, tipo, objetivas de conseguir investimentos. Não precisa hoje em dia entender tanto. Hoje em dia é muito fácil você conseguir investir dinheiro. Então, se ele alocasse esse dinheiro de formas diferentes, provavelmente ele conseguiria uma rentabilidade, sei lá, se a taxa básica de juros ali está rendendo, juntamente com a poupança, uns 3%, 4%, ele poderia conseguir maximizar isso, digamos, para 10% ao ano. Então, em vez de ele estar ali rendendo somente tipo, perto ou abaixo até da inflação, ele poderia estar pegando e ganhando muito mais. Poderia estar realmente tirando limpo ali, por exemplo, 10 mil reais ao ano, que seria equivalente a, sei lá, 10 mil divididos por 12 ali, que seja, vai te dar uma faixa ali entre, digamos que esteja variando, entre 700 a mil reais por mês, que você normalmente não teria. Muitas vezes um imóvel não consegue uma proporção de aluguel tão grande quanto um investimento bem balanceado em pequenas coisas conseguiria com baixo risco também, certo? Tudo tem risco hoje em dia. Por exemplo, você alugou um imóvel, pode receber um calote, a pessoa pode estragar a sua casa inteira. Tem muitas questões ali que podem ser avaliadas como risco, dependendo daquele investimento que você vai ter. Então, às vezes, pegar uma boa diversificação pode garantir que a pessoa vai conseguir ganhar um bom dinheiro de uma forma totalmente passiva, certo? Quando eu digo passiva, de uma forma que ela não esteja uma atuação tão ativa sobre aquele negócio, certo? Então, às vezes, diversificar o investimento, às vezes não, sempre é a melhor solução para tudo, tá? Então, até para a empresa, isso também é válido. Ter muito capital parado significa que a empresa está perdendo capacidade de ganhar dinheiro de outras formas. Vamos continuar, senão a sala vai ter uma ordem de cumprimento. Liquidez seca. Indica o quanto a empresa possui em dinheiro e bens e direitos realizáveis a curto prazo, desconsiderando somente o estoque, para pagar o passivo circulante. Só terminando, já explico essa relação aqui. Mede a saúde financeira da empresa. Esse indicador depende muito do negócio da empresa. Por quê? Estoque está no ativo circulante. Isso foi falado na última aula também, mas tem aqui naquela tabela que foi passada no início dessa aula aqui, naquele quadro. Estoque é uma questão muito relativa. Estoques são bens que a empresa produziu, tá? Ou às vezes estoques que a empresa tem parada, que ela comprou, tanto para produzir alguma coisa quanto para revender, e estão ali no ativo circulante, porque atribui-se que esse estoque tem uma fácil relação na conversão em dinheiro. Só que isso não é bem assim. Tem negócios, por exemplo, que tem estoque que fica parado por anos. Se vocês pegarem aqui, no caso, nossa região, e passar na frente da Renault, vocês vão ver muito estoque parado lá na frente dela. Tem um pátio gigantesco com muitos carros parados que foram fabricados, de certa forma, para aumentar a eficiência da produção da empresa, que não foram vendidos. Às vezes são produtos devolvidos, tem vários tipos de situações aqui que geram estoque parado. Mas, por exemplo, você tem um carro antigo, ou dependendo daquele negócio, se for ter, por exemplo, uma moda, digamos, tratando uma empresa que fabrica roupa, uma moda que seja de alguns anos atrás, muitas vezes ela não vai ser vendida. Vocês acho que se lembram daquela moda de umas calças que tinha no passado, que elas eram listradas preta e branca, certo? Vocês viram aquilo ser comercializado por um período muito curto de tempo. E hoje em dia não são mais comercializados. Tem muitas questões assim no próprio moda de roupa, isso é interessante, porque aquilo faz sucesso em um período específico, digamos um período de 6 meses, e depois nunca mais volta, ou vai voltar daqui a 2 décadas. Então eu penso que a empresa tem um estoque parado nesse tipo de material, que ele é sazonal e extremamente específico, quando as pessoas, digamos, vão querer comprar agora, depois não vão querer comprar mais, passa-se a necessidade de comprar aquilo nunca mais é vendido. Tipo aqueles, putz, não lembro o nome daquilo agora, acho que é hand spinner, que você gira aquele negocinho, tipo, e fica girando a mão. Aquilo foi vendido por um período extremamente curto de tempo. Hoje em dia, se for ver, está custando, sei lá, 10 vezes menos que estava custando naquele período específico. Então, você fazer um estoque gigantesco de uma coisa besta que não vai ser mais vendido, significa que a empresa vai ter aquilo ali no seu ativo circulante, vai estar lá compondo o valor do ativo circulante da empresa, só que realmente aquilo não é fácil de ser convertido em dinheiro. E às vezes, você converter aquilo em dinheiro rapidamente, você vai ter que fazer uma promoção gigantesca e vender aquilo abaixo do valor do estoque, abaixo do que aquilo realmente custou para ser fabricado. Então agora pense, às vezes uma empresa tem um estoque gigantesco, vai parecer que ela tem uma liquidez muito alta, mas na verdade isso é apenas uma maquiagem, isso não indica isso. Então às vezes você tirar isso do estoque, diferente aqui, por exemplo, a liquidez corrente considerava ativo circulante e passivo circulante, que seria o capital que ela teve para ser convertido em menos de um ano, foi convertido em menos de um ano, e o passivo circulante são as contas que ela teve no período de um ano. Se você remover os estoques, vai ter uma relação muito mais realista de quanto a empresa tem o que realmente é facilmente convertido em dinheiro, certo?
Então aqui analisa esse tipo de questão. Ele tira os estoques para aumentar ainda mais a rentabilidade. Então aqui você consegue analisar de uma forma um pouquinho mais precisa. Esse indicador depende muito do negócio da empresa. Por quê? Tem empresas que atuam com baixo estoque, digamos assim, empresas que prestam serviço e consigam uma alta eficiência e não precisem pegar e ter sei lá, um produto parado. Esse tipo de situação facilita que a empresa tenha uma baixa quantidade de estoque, então a liquidez seca dela, a liquidez corrente são muito próximas. Então fica difícil de analisar essa relação. Já tem empresas que trabalham com estoque muito alto, certo? Normalmente empresas que fabricam produtos são para o varejo ali, em quantidade absurda, ela tem estoque mais alto. Ou empresas, que nem foi falado, empresa automobilística, que tem um estoque alto também. Então, você pegar e comparar essas empresas, é difícil comparar uma com a outra. Às vezes vale a pena mais comparar essa mesma empresa com períodos anteriores a ela, ou ver ela em relação ao concorrente. Às vezes essa empresa conseguiu otimizar e ter cada vez menos estoques. Então, esse tipo de análise permite que a empresa está fazendo uma gestão melhor de sua demanda e outras questões, está otimizando melhor ainda a produção. Tem muita coisa aqui que, tipo, analisado isoladamente não fornece quase nada, mas analisado em conjunto fornece dados muito valiosos. Então, certas análises têm que ser feitas com cuidado muito grande e vendo uma maneira um pouco mais ampla ali para conseguir extrair informação realmente válida, certo? Esse indicador depende muito do negócio da empresa. Como foi falado, tem essa relação. Assim como todos os outros aqui. Às vezes, de um negócio para o outro, uma empresa para outra, isso aqui vai variar muito. Mas sempre se analisando a relação dessa mesma empresa e como ela está progredindo, você consegue tirar informações muito válidas. Agora vamos para os outros indicadores. Indicadores de rentabilidade. Expressam a otimização da remuneração sobre o capital investido pelos acionistas ou a maximização da riqueza dos proprietários. Indicam qual o retorno que o empreendimento está propiciando, relacionando os lucros ou resultados em relação aos diversos tipos de capitais envolvidos. Então, essa análise aqui indica, por exemplo, assim, de quanto dinheiro está dando, quanto dinheiro está retornando. Pense assim, se uma empresa pega e retorna para os seus acionistas ali, digamos, para quem são os donos da empresa, os proprietários, 1% do capital investido por ano, isso aqui não vale a pena. Pensa que a conta poupança retorna, por exemplo, atualmente 3%, hipoteticamente. Se você pegar o dinheiro todo daquela empresa e colocar na poupança, você está ganhando ali 3% limpo. Pode ser menor que a inflação, pode tipo, não ser muito vantajoso, mas se a empresa está retornando 1%, putz, a empresa tem muito mais riscos do que colocar o dinheiro na poupança. Dinheiro que às vezes tem aquela questão da confiscar a poupança e tudo mais, são situações mais raras de acontecer. Mas enfim, a empresa, aquele capital, às vezes está muito mal empregado. Às vezes vale a pena você pegar uma coisa com baixo risco, empregar teu dinheiro lá e viver a vida feliz, sem dor de cabeça. Sem ter funcionário, sem ter que pagar fornecedor, sem estar correndo um monte de risco no mercado e tudo mais. Então, em certas situações, não vale a pena ter aquela empresa. Normalmente as empresas rendem mais, tá? Exceto empresas estão dando prejuízo. Mas, enfim, essa análise aqui é muito importante para ver se, às vezes, aquele capital que você investiu na empresa não poderia ser melhor alocado em outra coisa. Vale a pena você pegar e vender a empresa e fazer outra coisa na sua vida. Os principais indicadores relacionados à rentabilidade ao retorno são retorno sobre as vendas, giro do ativo, retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA. O EBITDA é um indicador muito visível no mercado. É facilmente que você vai ver, por exemplo, uma empresa para investir em comparações, vai dar esse indicador lá, já dito para vocês. Porque esse indicador está especificamente relacionado ao quanto a empresa ganha diante da sua atividade fim, certo? Seu negócio principal. Então, isso aqui é bem interessante. Eu vou até disponibilizar alguns artigos como leitura complementar aqui embaixo, se a pessoa queira realmente conhecer mais sobre esse tipo de indicador financeiro, certo? Não vai ser uma obrigação vocês lerem. Aqui eu vou falar bem pouco por cima, até para não tomar muito espaço da aula, mas se quiserem conhecer mais, sugiro que leiam esses artigos que vão estar sendo indicados logo abaixo. Continuando. Retorno sobre as vendas. Compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, fornecendo o percentual de ganho que a empresa está obtendo em relação ao seu faturamento líquido. Então fica retorno sobre vendas igual a lucro líquido dividido por vendas líquidas. Isso aqui indica realmente a capacidade de retorno que a empresa está tendo por meio das suas vendas. Não é um indicador que precisa de muita explicação, certo? Esses índices aqui também são facilmente encontrados em qualquer demonstrativo ali contábil já mencionados. E quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior o lucro líquido em relação às vendas, melhor. Beleza? Giro do ativo. Estabelece a relação, coloquei a relação das vezes, eu corrigi esse ponto aqui também quando for passar as slides para vocês, entre as vendas efetuadas no período, contrapondo com os investimentos realizados na organização. Quanto maior, melhor. Todos esses aqui vocês vão ver quanto maior, melhor. Mas só o EBITDA depois eu vou dar umas explicações particulares ali. Giro do ativo igual a vendas líquidas divididos por ativo total médio. O que é o ativo total médio? É o ativo total do ano anterior, mais o ativo
total atual dividido por 2. Você vai tirar uma média do ativo total dos dois períodos, certo? No balanço vai estar sempre escrito lá o do período atual e o anterior. Então você vai fazer a comparação com esses dois, com o mesmo balanço, beleza? Eu acredito que não encontrem dificuldades para isso aqui, para fazer isso aqui, caso forem fazer. Mas se lembrem, sempre disponível para ajudá-los no que for necessário. Qualquer coisa, me mande uma foto lá, ou me manda um arquivo, a gente vai dando uma discutida, vou mandando áudio para vocês e vou explicando, tá bom? Ou na nossa própria live também, se tiverem fazer esse tipo de cálculo, quiserem abrir lá para a gente ver isso aqui junto, para quem quiser estar junto ali também para fazer esse tipo de análise, faremos juntos, certinho? Vamos lá. Quanto maior, melhor, tá. Essa forma aqui não é difícil de analisar, ela vai realmente essa relação, digamos, do ativo total, ver quanto foi o investimento realizado e ver o quanto a venda está sendo. Então ele faz aquela comparação com quanto a empresa está ganhando com sua atividade fim. Vários indicadores aqui analisam essa mesma questão, tá? Então você pode escolher qual que você não quer trabalhar. O ideal é sempre fazer o maior número de cálculos possíveis ali para poder chegar a avaliar a empresa dessa forma aqui um pouco mais lógica, certo? E eu acredito que não tem muitas dificuldades, mas lembre, se quiser mais informações, me contatem. Retorno sobre o ativo. Indica a lucratividade que a empresa propicia em relação aos seus investimentos totais. Retorno sobre ativo é igual a lucro líquido dividido pelo ativo total médio, vezes 100. Então ele vai te dar aqui um percentual, beleza? De quanto a empresa está ganhando, no geral, o seu lucro líquido, em relação à quantidade de dinheiro que foi investido para fazer aquela empresa, a quantidade de dinheiro que tem investido naquela empresa para seus acionistas e proprietários, vezes 100. Quanto maior, melhor, sem dúvida, tá? Significa que quanto... Aqui realmente tem aquela relação que eu falei para vocês, a questão dos 100 mil reais aplicados lá numa coisa totalmente segura ou numa empresa. Sempre essa relação aqui tem que ser maior do que aquele capital da empresa investido estaria ganhando se fosse investir em renda fixa. Por quê? Porque renda fixa tem praticamente 100% de certeza que você vai ganhar. Já uma empresa tem outros riscos. Obviamente, às vezes a empresa pode começar agora a dar um prejuízo, tipo a Nubank. A Nubank só está dando prejuízo até agora, mas acredita que ela vai ter um grande reviravolta no futuro, diante porque ela está ganhando muitos clientes, no futuramente, tipo, isso aí pode atrair novos mercados para novos produtos que ela quer revender. Então, às vezes, uma empresa pode ter prejuízo por um longo período, mas no futuro ela começa a ganhar muito dinheiro, muito mais para imaginar. Todas as grandes empresas que hoje em dia estão no mercado, seja o Google, seja Facebook, YouTube, todas essas empresas aí começaram com ideais que no início não era monetizado e hoje em dia, tipo, ganham rios de dinheiro. Então, às vezes, o negócio parte com um conceito e no futuro fica muito lucrativo. Então, tudo isso aqui tem que ser analisado diante de um histórico daquele negócio, dos objetivos e missão daquele negócio. Tem que fazer uma análise muito grande da empresa para ver, por exemplo, vale a pena investir meu dinheiro nela? Certo? E assim como uma pessoa jurídica também, tem que pegar e fazer análise desse tipo de investimento. Podem ver que muitas empresas grandes acabam comprando empresas pequenas ou participação em empresas pequenas com o intuito de que elas cresçam mais. E depois elas vão usar a sua atuação nessa empresa para favorecer a si mesmas. Então, às vezes, o tipo de investimento que você vai fazer depende muito da estratégia que a empresa ou a pessoa tem. Então, às vezes, isso aqui é muito mais relativo do que parece. Mas, se você estiver comprando uma empresa de uma forma muito mais objetiva, você consegue utilizar essa análise aqui e obter informações muito valiosas, certo? Só que se lembrem sempre de utilizar o contexto daquela situação, daquela empresa sendo analisada, para avaliar se realmente é bom ou ruim. E sempre também tentar retirar, o que é relativamente também possível, o viés dessa análise. O que seria o viés? São tuas experiências e tua maneira de ver a vida sobre aquela questão. Então, às vezes, você é uma pessoa que gosta muito do Nubank, sei lá, você ama o cartãozinho roxo. Então, você, de certa forma, não consegue analisar a empresa Nubank sem utilizar teu sentimento e teu apreço que você tem aquela empresa. Mas, às vezes, conseguir analisar isso de uma forma um pouco mais de fora faz uma análise muito mais realista, certo? Você é uma empresa, tem uma fé que ela vai dar certo, mas está utilizando tipo, informações muito subjetivas e pessoais para conseguir avaliar aquele investimento. Então, você tem que tentar fazer uma análise mais fria, retirando a tua pessoa ali dessa análise, mas ao mesmo tempo recolhendo informações do todo para poder fazer uma análise mais precisa. Certinho? É meio estranho às vezes falar por vídeo, porque eu falo, imagino que algumas vezes eu fico dando umas voltas, acabo falando até um termo errado pela distração que essa situação propicia, mas em síntese eu acredito que esteja conseguindo passar as informações de uma forma meio clara, tá? Pelo menos de uma forma geral. Caso vocês vejam que eu falei alguma coisa aqui errada e tudo mais, assim, tipo, que eu repeti uma palavra ali, usei um termo errado, isso às vezes pode acontecer porque o vídeo faz a gente ficar meio distraído, tá bom? Então, caso vejam que precisa de uma informação complementar ou que eu conserte algum ponto que eu expliquei de uma forma um pouco precisa ou de uma forma redundante ali, que não saiu muito lógica, às vezes eu falei isso aqui de forma errada, tá? Mas se vocês me questionarem, eu vou passar para vocês de forma certa, tá bom? Então, vamos lá. Ficar falando sozinho, assim, para um vídeo é meio estranho. Porque, tipo, é confuso. Às vezes eu já peguei, tipo, vendo o vídeo depois que eu falei uma palavra errada. Isso é uma questão meio difícil de consertar. Então, tipo, me perguntem depois que a gente conserta. E o pior de tudo, quando você fica fazendo conteúdo sozinho e vendo, você não consegue enxergar seus próprios erros.
Eu já li esses slides antes e não vi, por exemplo, aquela palavra repetida que tinha agora há pouco. Então, eu preciso da ajuda de vocês para ajudar a corrigir esse material e pegar e passar as informações para vocês de uma maneira melhor, tá bom? Então, se virem que algo sou meio estranho, me perguntem que a gente conserta e explico novamente. Se eu ver o erro aqui, eu coloco até uma questão no vídeo aqui para dar uma consertada, beleza? Continuando. Retorno sobre patrimônio líquido, RSPL, indica quanto de prêmios acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação aos seus investimentos no empreendimento. A relação é retorno sobre o patrimônio líquido igual lucro líquido dividido por patrimônio líquido médio, certo? Você vai pegar a mesma relação do ativo total médio, que antes era do ano anterior e o atual, você vai pegar aqui agora o patrimônio líquido médio, que ele também está sendo indicado facilmente no balanço, qualquer Ctrl F acha, você vai pegar do período atual e o período anterior, vai tirar a média dos dois e vai colocar aqui para dividir o lucro líquido. E vai fazer vezes 100, certo? O patrimônio líquido é necessariamente investimento, digamos, tem outras situações que é patrimônio líquido. Nos primeiros slides eu já mostro que pode entrar. Mas tem reserva de capital, tem reserva tipo de ações, tesouraria, tem várias questões aqui que podem entrar, tá? Provavelmente a gente vai analisar isso aqui posteriormente. Na parte de capital de giro, isso aqui entra com bastante força, tá? A questão do patrimônio líquido e esse tipo de análise. Então a gente vai reviver e analisar isso aqui com bastante intensidade agora na próxima aula. Mas ele basicamente vê essa questão de quanto capital a empresa tem investido assim diante da parte dos acionistas, dos seus proprietários diretamente, a maior parte relacionada a isso, diante do resultado que a empresa está obtendo. Então, mais uma vez, ele está analisando essa questão do que está sendo investido na empresa diante do retorno que ele deveria dar, que deveria ser melhor do que uma coisa de renda fixa. É basicamente essa lógica, tá? Essa questão também da análise de custo de oportunidade. As empresas poderiam estar investindo em outras coisas dentro dela mesma ali para melhorar essa relação, certo? Então, isso significa basicamente que o capital, o dinheiro que você investiu na empresa, está sendo mal investido. Ou bem investido, né? De acordo com o percentual que vai dar aqui. Quanto maior também, melhor. Essas relações são sempre maior, quanto maior, melhor. Mas a questão é sempre um parâmetro de comparação, digamos, além dela mesma. Porque você vai ver, se você comparar a mesma empresa em diversos períodos, você vai ver, por exemplo, quanto ela foi ganhando, quanto ela foi perdendo em relação ao tempo. Mas comparando empresas diferentes, você consegue realmente ver se elas são concorrentes, qual que está obtendo o melhor resultado que a outra, certo? O maior nível de eficiência aqui. Então, nunca fazer análise isolada, sempre comparar a mesma empresa com períodos passados ou com outras empresas concorrentes para conseguir avaliar isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. E aqui é a cereja do bolo. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA. Esse indicador aqui é o mais famoso de todos eles. Esse aqui já vem normalmente pronto em qualquer demonstrativo contábil da empresa ali de grande valor, que você vai utilizar, obviamente, para fazer suas análises de investimentos. Se for entrar ali, por exemplo, uma corretora de valores, ela vai ter isso aqui das empresas que têm ali ações sendo comercializadas por ela, porque isso aqui é muito útil, muito utilizado. Só que, ao mesmo tempo, depois daquela leitura eu vou fazer os comentários, deixa eu primeiro ler aqui o slide. Indica o potencial de geração de caixa no negócio, pois demonstra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais. Como que se calcula? É o lucro operacional líquido, vulgo EBIT, mais depreciação, mais amortização. Faça rapidamente antes de explicar os itens, você vai colocar aqui. EBIT, que seria o lucro operacional líquido, ele é o lucro líquido, mais encargos financeiros, mais imposto sobre o lucro. O que isso aqui demonstra para vocês? Isso aqui é a quantidade de dinheiro que a empresa ganha, certo? De acordo com suas atividades operacionais. O negócio é a atividade básica da empresa. Não é, por exemplo, às vezes a empresa ganha muito dinheiro fazendo operação financeira também. Só que isso aqui não está vendo necessariamente quanto a empresa tem de potencial para ganhar com a sua própria atividade. Isso aqui já considera isso. Então ele está vendo, por exemplo, quanto a empresa ganha dinheiro com as atividades principais dela, mas está devolvendo a isso os impostos, certos encargos, a depreciação e a amortização. Depreciação, vocês já sabem que tipo de depreciação financeira é o quanto o seu ativo está desvalorizando em relação ao tempo, certo? Esse aqui é o mais comum, acredito que todos vocês já tenham ouvido esse tópico, até mesmo eu devo ter falado no passado. Então é o quanto a empresa está desvalorizando, quanto o ativo da empresa está desvalorizando. E a amortização, esse tipo de situação também ocorre, a desvalorização, mas mais para os bens intangíveis da empresa. Então, muitas vezes a empresa vai ter alguma coisa, por exemplo, uma patente. Vocês acreditam que todos já sabem que seja uma patente, seja direito de propriedade intelectual que a empresa tem sobre alguma coisa, ou uma pessoa física também pode ter sobre alguma coisa. Digamos que às vezes tem uma patente que seja, digamos, por 10 anos. É uma situação bem variável, porque isso aqui varia de país para país, isso aqui segue um monte de regras diferentes, a questão de patentes. Mas digamos que tem uma patente que dure durante 10 anos de direito comercial sobre alguma coisa, por exemplo, um remédio. Você vai ter 10 anos de direito de explorar, sei lá, o resfrenol. Esses 10 anos que vocês vão ter para explorar esse remédio, pense que ano após ano, teoricamente, o valor que vocês têm sobre essa patente
ele vai diminuindo proporcionalmente. Então, a cada ano ele vai perder 10%, porque são 10 anos que vai valer isso aqui. O valor total, digamos, dessa patente seria de 100%, então ela vai desvalorizando 10% por ano, certo? Então, seriam de coisas que são um pouquinho mais difíceis de calcular a amortização. Mas seria uma perda que tua capacidade de ganhar dinheiro sobre alguma coisa ali está diminuindo constantemente de uma forma diferente da depreciação, certo? Isso aqui, se vocês buscarem até dar uma pesquisada por contas, vão ver que isso aqui é um assunto bem amplo e tudo mais, eu posso de uma forma bem mais objetiva, mas basicamente se refere a essa situação. Então, o que tem de síntese aqui? Você vai pegar o lucro operacional da empresa, aquele dinheiro que ela ganhou, líquido, e vai pegar e devolver para ele também os outros tipos de perdas que a empresa tem, simplesmente ali financeiras, que não vão envolver, teoricamente, a perda do dinheiro. Então, isso aqui vai realmente te dar o quanto a empresa ganhou de dinheiro com suas operações, sem considerar algumas outras coisas que podem diminuir esse valor de uma forma que, digamos, ela não é muito objetiva e prática. Ela não realmente não se refere ao quanto a empresa realmente ganhou de dinheiro mesmo, vivo ali naquela situação. Então, em EBITDA, verifica isso, quanto a empresa ganhou. Só que um pequeno detalhe aqui. Vou só passar os últimos só para explicar. Quanto maior, melhor, igual aos outros. Embora seja muito utilizado, esse indicador não revela completamente a situação real da empresa por si só. Por quê? Ele está vendo quanto você está ganhando, certo? Mas ele não está vendo também algumas situações, por exemplo, o quanto de dívida você está contraindo e o quanto você está pagando suas contas. Então, às vezes, a empresa vai conseguir mandar para vocês, dependendo do que ela maquiar ali dentro do seu demonstrativo financeiro, que ela está tendo um lucro operacional gigantesco, um EBITDA enorme, mas às vezes a empresa é extremamente endividada. A internet é cheia de cases mostrando esse tipo de situação. Acho que houve até um caso, acho que da Petrobras mesmo, que a empresa, tipo, está apresentando um EBITDA gigantesco, mas ela é uma empresa muito endividada. Então, isso aqui não compensa, a empresa está na merda. E a empresa ainda assim consegue lançar um EBITDA perfeito. O pior de tudo é que, tipo, o EBITDA, ele é bem famoso e tudo mais. Só que as empresas acabaram criando EBITDAs alternativos, aumentando essa sigla e criando novos EBITDAs para ainda maquiar ainda mais. Então, às vezes, a empresa vai ter alguns indicadores financeiros utilizando essa mesma estrutura, colocando alguma letra outra ou mais, que fazem ficar gigantesco, por exemplo, adicionando outras coisas, como, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Porque isso aqui teve muita variação no histórico, tem vários outros exemplos. Por exemplo, a empresa pode indicar alguma outra coisa que ela tem ali com ativo, que não foi o lucro dela. Por exemplo, por investimento financeiro, por estoque, seja o que ela quiser colocar ali. E adicionando EBITDA para deixar ele mais inflado ainda. Então, às vezes, a pessoa mais leiga vai pegar e vai analisar esse balanço, resultado da empresa, e vai ver, por exemplo, ali que o EBITDA que ela teve, por uma outra ali, que digamos, EBITDA, sei lá, EBITDA E ali, colocando estoque, algum outro tipo de variável que possa ter na situação, e vai dar um valor bem maior. Mas como ela se lembra somente do EBITDA, ela vai pegar e vai achar, nossa, o EBITDA dessa empresa está lindo, vou investir nela. Só que às vezes está uma bosta, porque a empresa utilizou isso aqui para maquiar outras coisas, certo? Então a pessoa pensa, nossa, essa empresa está tendo muito potencial de ganho com suas atividades principais. Então essa empresa aqui vai crescer a longo prazo, não tem como não. Só que às vezes para conseguir ter esse resultado, ela está tendo um endividamento muito grande em longo prazo, certo? Ou às vezes ela não está fazendo uma boa gestão dos seus ativos. Então isso aqui a longo prazo vai ser mais nocivo ainda. Ele não vai dar esse potencial que a pessoa está identificando que a empresa possa ter. Então esse indicador, particularmente, tipo, vai ter os artigos abaixo, se quiser conhecer mais, ele é muito utilizado no mercado financeiro, ele é bem interessante ser analisado, principalmente por essas ideias de como o mundo é mau. O mundo é mau e faz um monte de fraudes. Então, tipo, ele é muito válido, ele é muito utilizado, mas também tem muita gambiarra envolvida. Tudo que chama muita atenção, vocês podem ver, isso aqui não é isolado no Brasil. No mundo inteiro é assim. Se o negócio chama muita atenção, o mundo acha um jeito de se aproveitar disso para ganhar dinheiro. Seja moedas digitais, seja algum tipo de outro tipo de investimento, seja aqui indicadores financeiros, tudo que cai no senso comum é facilmente manipulado para explorar dinheiro de formas não ortodoxas. Então, sempre tomem cuidado, tá bom? É isso que eu deixo de mensagem para vocês. O mundo é mau, então tomem cuidado para não serem explorados por ele. Também não estou falando para vocês explorarem o mundo dessa forma. Só tomem cuidado para não obterem o pior do mundo, digamos assim. Conclusão, finalizando nossa aula. Os três indicadores de liquidez, geral, corrente seca, completam-se entre si, permitindo que os analistas possam analisar de certa forma os riscos da empresa. Ou seja, isso aqui indica, normalmente, certos indicadores de liquidez, a capacidade que a empresa tem para pagar, analisando os três juntos, as suas dívidas, certo? O quanto de dinheiro ela realmente tem diante de conta a conta ela tem. Então essa relação indica que a empresa está vencendo ali no mundo do endividamento. Você analisando os três, você consegue ter um panorama maior. Você consegue analisar, por exemplo, quanto a empresa tem de capital investido no seu negócio, mais dinheiro que ela tem ali para conseguir ser sacado a curto prazo, em relação às suas contas de curto e longo prazo.
beleza? Então você consegue pegar e fazer essa análise completa, também consegue analisar a capacidade da empresa ali em relação ao dinheiro que ela tem para pagar as contas, o dinheiro que ela tem agora para pagar as contas e agora, e também o dinheiro que ela tem líquido para pagar as contas e agora, desconsiderando os estoques, que tem uma maior dificuldade às vezes, de conversão em determinadas situações, em relação às contas que ela tem que pagar agora. Então os três juntos são amplamente complementares. Assim como os de retorno, os indicadores de retorno, por sua vez, indicam a vitalidade da empresa, sendo que a mesma pode se deteriorar devido à fraca capacidade de gerar lucro. Então a rentabilidade aqui vai analisar a capacidade que a empresa tenha para ganhar dinheiro sobre o seu capital que foi investido nela. Essa capacidade de retorno está diretamente aqui relacionada à capacidade que a empresa tem de ganhar dinheiro com a geração dos seus próprios produtos e serviços, o negócio principal dela. Se a empresa não tiver uma forte base alocada ali, ela tem que mudar aquilo que ela está investindo, porque não é isso que ela dá dinheiro para ela, obviamente. Mas, tipo, a empresa pode indicar aqui que ela tem um grande potencial futuro ou tem um fraco potencial futuro. Às vezes, você pegar e analisar a empresa em períodos diferentes, você vai ver que a capacidade de retorno dela está diminuindo com o passar do tempo. E se isso aqui não for ter uma curva, uma grande reviravolta, vai significar que a empresa vai quebrar a longo prazo. Então, você normalmente vai pegar e fazer uma análise histórica para comprar isso aqui. Outra coisa que você também pode avaliar, seja para liquidez, seja para retorno, são empresas que são concorrentes. Você comparando empresas diferentes que têm uma estrutura relativamente parecida, você consegue pegar e fazer uma análise de qual empresa seria melhor em desempenho a longo prazo. Tem muitas empresas grandes que competem no mercado e que têm ali ações na bolsa e tudo mais. E às vezes é fácil. O ideal sempre é você utilizar indicador, porque você está tirando a sua pessoa da análise. Às vezes você vai ter um fator muito subjetivo que vai pegar e vai fazer você ter um preço maior diante de uma empresa ou outra. Porque as cores até mesmo utilizadas, ou simplesmente a posição numa gôndola do supermercado, ou qualquer outra coisa que vai te afetar de uma forma bem subjetiva e associado às vezes a neuromarketing e outros pontos, vai fazer você apreciar uma empresa mais que outra de uma forma totalmente subjetiva e inválida, certo? Então você utilizando e transformando isso aqui em números, você consegue ter uma análise muito mais relativa, muito mais... Eu falo muito a palavra relativa, né? Mas enfim, uma análise muito mais precisa sobre o potencial daquela empresa ou não, certo? E normalmente você vai fazer um investimento, você vai escolher entre a empresa X ou outra. Normalmente você vai poder até escolher uma área que você gosta. Porque você vai investir, às vezes, em segmentos que você não entende nada. Às vezes, você entendendo um segmento e escolher investir numa empresa, digamos, comprar ações em uma empresa de determinado segmento, é facilitado se você conhecer aquele segmento. Se você entende, por exemplo, do mercado agrícola, às vezes você vai investir em alguma coisa relacionada ao mercado futuro agrícola. Porque você entende como funciona o comércio daquelas commodities, você sabe quando o preço sobe e quando o preço desce. Você sabendo fazer isso aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Se você não conhecer, às vezes você vai comprar café no pior período possível de comprar café. E você não vai saber o período certo de vender, então você vai perder dinheiro facilmente nessa transação. Às vezes eu jogo uns investimentos bem aleatórios, tá, para vocês, então se vocês quiserem que eu utilize algum mais específico, que esteja mais perto de todo mundo, ou vocês não entenderem a parte que eu falo, me perguntem, tá, que eu tento dar uma corrigida e explico para vocês melhor. Mas o ideal é sempre investir em coisas que você conheça. Existem palavras que são muito bonitas, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso no rádio, na televisão, em podcast, a gente vê tudo que é tipo de mídia. E às vezes a gente acaba indo para um investimento que não entende nada. Se você não entende como funciona o investimento bancário, não investa em qualquer investimento que tenha relação com investimentos bancários. Você não entende disso, então por que você vai investir nisso? Você pode ser um bom investidor nisso se você analisar esse tipo de questões, ver como funciona, comprar esse tipo de investimentos. Então nunca faça investimentos, principalmente por indicação. Às vezes, alguma pessoa ali que vai pegar e vai gerenciar a tua carteira de investimentos para vocês, tipo algum gerente de banco, alguma coisa assim, às vezes ele tem algum retorno ali sobre o que isso vai ganhar. Então, para ele, às vezes pode ser vantajoso você ganhar mais. Um gestor, por exemplo, de fundo de investimento tem essa vantagem. Já, por exemplo, às vezes alguém só quer ganhar comissão para estar te vendendo investimento propriamente dito. Então, se você te empurrar qualquer coisa, porque a comissão dele vai ser maior. Então, nunca aceite investimento de qualquer pessoa em primeira instância. Só aceite investimento de alguém que você realmente confie. E nunca aceite indicação de investimento também de alguém que não invista. Isso não faz sentido, né? Se a pessoa não ganha dinheiro com aquilo, não vai aceitar o conselho dela. Então, às vezes a pessoa tem alguém que está falando, invista nisso. Tipo, o pessoal está falando investir em Bitcoin, mas essa pessoa nunca investiu em Bitcoin. Tem um livro muito bom sobre isso em Caleb, que eu agora esqueci o nome, tá? Depois eu tento ver, que acho que é alguma coisa sobre a própria pele, que em si o livro tem 500 páginas, e ele, sendo um filósofo contemporâneo, principalmente que analisa a parte de psicologia e economia, indica que você só pode confiar em pessoas que, teoricamente, estão envolvidas nos riscos junto com você. Ou se a pessoa, pelo menos, corre riscos parecidos. Se a pessoa não corre os riscos, normalmente ela escolhe uma posição que seja confortável para ela, até que atribua melhor valor à sua própria imagem ou ganhe vantagens próprias, mas que não favorece você, certo? Então, aceitar a indicação de qualquer coisa, de alguém que não tenha um conhecimento profundo naquela área, ou que não tenha todos os riscos junto com você, às vezes, normalmente, não é uma boa, tá?
Então, resumindo, sempre analisem muita questão de como vai investir teu dinheiro, seja teu, seja da tua empresa, ou seja uma empresa que você trabalhe. É sempre ideal você pegar e diversificar os seus investimentos, sempre colocando em coisas, digamos, que sejam seguras, você consiga pegar esse dinheiro facilmente por emergência. Para a gestão financeira pessoal, isso é chamado de reserva de dinheiro ali para emergência mesmo, que a maior parte dos conselheiros dessa área falam para você ter pelo menos 6 meses da sua necessidade, digamos, para você viver, para pagar suas contas por 6 meses. Isso aqui é difícil de juntar, tá? Mas uma vez juntado, você guarda esse dinheiro principalmente para emergências, e o restante você vai investir em outras coisas, de uma maneira diversificada, para sempre tentar fazer uma escala de ganho sempre positiva. Então, se você perder um pouco naquilo que tem maior risco, normalmente aquilo que tem uma rentabilidade fixa ali, tranquila e segura, vai acabar cobrindo essas perdas. Mas quando você ganhar nessa coisa de maior risco, você vai ter um ganho muito maior. Então, o ideal é sempre buscar um balanço ali que seja sempre positivo. Beleza? Diversificando e investindo com inteligência. As empresas e pessoas físicas têm que fazer isso aqui da mesma forma, porque dessa forma elas maximizam a sua forma de ganho. Às vezes a empresa vai gerar dinheiro, mas ela não está maximizando esse dinheiro que está sendo acumulado e investindo ele de maneira correta, porque o dinheiro que você tem pode trabalhar para você de graça, certo? Isso seja pessoa física ou pessoa jurídica. A moral da aula de hoje é essa. As empresas devem sempre buscar maneiras de ganhar dinheiro da forma mais eficiente possível, nunca deixando o dinheiro parado, porque o dinheiro desvaloriza e o dinheiro que está parado também está perdendo o custo de oportunidade de ganhar mais dinheiro de outras formas. Isso para pessoa física e pessoa jurídica. Espero que isso tenha ficado claro. Mas, se não ficou, estarei disponível na live para vocês hoje a partir das 8h30 até as 9 horas. Podem entrar em contato comigo por WhatsApp, podem entrar em contato comigo por e-mail, quando vocês quiserem. Eu prefiro por WhatsApp ou pela live mesmo, tá? Chat no Ava, para mim, é um pouco mais demorado, porque eu só dou uma olhada ali enquanto dando aula, tá? Então, tipo, o chat no Ava que eu digo é o chat de mensagem direta, tá? O chat mesmo da aula eu tô aberto, mas eu só vou abrir também na noite de aula. Então, eu sugiro que eu entre na live, eu mando pro WhatsApp, que daí é sucesso, eu sempre estarei respondendo. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas respondo. E, gente, é isso. E-mail eu também acabo demorando um pouquinho mais para responder, tá? Porque eu utilizo muito mais e-mail para receber trabalhos. No caso de vocês, normalmente a questão, iguais que serão as de hoje, serão 4 questões, que valem 4 pontos. Cada uma delas vale um ponto, tá? São questões que estão muito mais concentradas nesse tipo de coisa. Normalmente, as disciplinas que tratam mais de aula de matemática mesmo, eu peço para enviar trabalho por e-mail. Então, eu utilizo basicamente os e-mails para receber esses trabalhos. Então, provavelmente, se mandarem uma pergunta por lá, vai demorar um pouquinho mais para responder. Mas também respondo. Então, me contate por qualquer um dos meios já informados. Estou aqui para ajudá-los. Obrigado por ter visto essa aula, que deve ter ficado meio longa, nem sei quantos minutos deu. Daqui a pouco vai ficar claro isso para mim também. E, qualquer dúvida, estamos aqui. Peço para vocês que perseverem, continuem estudando, aguentem enquanto mais, não percam esse período de aula, tá? Vocês são fortes, são guerreiros, se continuarem até aqui. Tem meu apreço, minha admiração. Qualquer coisa que precisarem, estou aqui para vocês. Certinho, gente? Obrigado, tenham uma boa semana, um bom fim de semana também. E um abraço. Até mais.